Oi. Olá, hoje eu trouxe um convidado que é o senhor Márcio Quelles. Olá, hoje eu trouxe um convidado que é o Márcio Quelles, que é professor de Finanças Públicas. Ele é formado em Economia e Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, autor e coautor de diversos livros, entre ele Controle da Administração Pública Democrática e, por coincidência, ele é meu tio também. Mas hoje ele está aqui, não como meu tio, ele está aqui para informar alguns assuntos muito relevantes para o Brasil e que eu tinha dúvida, eu tinha muita vontade de conversar com ele e convidei para fazer um vídeo com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Prazer é meu. Você poderia me explicar um pouco mais sobre pedalada fiscal, que é um assunto que ficou muito em voga nos últimos dias e é o tema central do pedido de impeachment da presidente. E o que seria isso exatamente? Porque para um leigo, uma pessoa que não entende muito bem, é só postergar um pagamento de uma conta, que estaria esse movimento da pedalada. Mas você pode explicar melhor para a gente entender como se faz isso e se foi a primeira vez que isso foi feito no Brasil? Então, Diorela, o tema da pedalada fiscal tem sido tratado pela mídia brasileira de uma forma muito incompleta. Acho que a mídia tem mais desinformado do que esclarecido o que é pedalada fiscal. Tem se insistido muito de que a pedalada fiscal é meramente um atraso no repasse pelo governo aos seus bancos, nós estamos falando de Caixa Econômica, Banco Brasil e BNDES, dos programas governamentais. E não é isso. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal veda no seu artigo 36 é a operação de crédito entre o poder público e os agentes financeiros controlados por esse governo. E o que aconteceu? O governo veio atrasando de forma sistemática e cada vez mais o repasse aos agentes financeiros e chegou ao ponto em que esses agentes financeiros começaram a ficar asfixiados financeiramente, necessitando urgentemente dos recursos governamentais. E houve um acordo entre o governo e esses agentes financeiros de que o governo, pelo lapso temporal para repasse, era tão grande que precisou pagar juros e outros encargos financeiros a esses bancos. Foi por causa disso que ficou caracterizada a operação de crédito. Então, o veto da LRF não é em relação ao atraso do repasse. É Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela veda o pagamento de juros e encargos, caracterizando uma operação de crédito entre esses entes. Quanto tempo que teve de atraso que depois fosse feito esse acordo que configurou exatamente essa operação de crédito? É muito interessante, ainda mais em momentos conturbados, né, do país que a gente está vivendo, é muito interessante a gente checar os sites oficiais. O Tribunal de Contas da União soltou um relatório onde ele aponta a cronologia dos atrasos em governos passados. E nós vamos encontrar que, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso, chegou a ter atrasos de 4 a 5 meses no repasse desses recursos aos agentes financeiros, e que esses atrasos atingiram agora, recentemente, no atual governo, 24 meses. E essa foi a razão, por um lapso tão longo, a razão pela qual os agentes financeiros cobraram do governo pagamento de juros e outros encargos financeiros. Senão você asfixia financeiramente os próprios bancos estatais, né? E aí o governo aceitou fazer esse pagamento de juros e foi aí que configurou a operação de crédito, que é vetada pela LRF. Ok. E o governo ficou, a história do cobertor curto, né? Você puxou para cobrir a cabeça e descobriu os pés. O governo gastou com outras atividades governamentais e ficou sem recursos para poder repor aos agentes financeiros. Quando a gente fala em títulos da dívida pública, esse futuro é imediato, é mais distante? A média hoje dos títulos da dívida pública que estão sendo lançados pelo governo são de resgate com 18 meses, com juros muito elevados, porque o governo, ao lançar isso para o mercado aponta para o governo o seguinte: olha, me paga juros de tanto, senão eu não vou adquirir os seus títulos.
Então o governo cada vez mais paga juros maiores e maiores para conseguir captar recursos do mercado, né? Da praça de uma forma geral. E isso alimenta a dívida pública. O Brasil já tem uma dívida pública muito elevada. Ela bateu agora no mês de novembro em 2,8 trilhões de reais. É um valor assombroso. E essa dívida pública, ela é mais com agentes internacionais ou com agentes nacionais? Interessante porque em 2003, no início do governo Lula, houve uma mudança na postura do perfil da dívida pública brasileira. Nós tínhamos uma dependência muito grande do mercado financeiro internacional. E o governo, que surfou num momento muito bom, né, de supervalorização das commodities, houve uma arrecadação muito forte e por isso possibilitou ao governo mudar o perfil da dívida pública brasileira. Nós chegamos a um ponto em 2006, salvo engano, o governo chegou a liquidar toda a sua dívida pública internacional. Quitou a dívida com a FMI, passou a ser credor, inclusive, do FMI, passou a emprestar dinheiro para o FMI, quitou a dívida com o Clube de Paris e quitou com os maiores credores internacionais. Mas, óbvio, quando você quita no mercado internacional, o governo, o que ele fez? Ele fez dívida para conseguir recursos e quitar com o mercado internacional. É bom ou é ruim? Depende do ângulo que você está analisando. Ao pagar, nós ficamos menos suscetíveis aos problemas de conjuntura internacional, que já afetaram o país por diversas vezes. Por outro lado, estamos contraindo dívida pública interna com os bancos estabelecidos aqui no Brasil, mas pagando juros muito elevados. Hoje a nossa dívida pública, ela corresponde mais ou menos a 70% do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, ou seja, todas as riquezas produzidas pelo país. A do Japão é de 200%. Então nós somos muito melhores do que o Japão. O dos Estados Unidos é próximo de 200%. Então estamos muito melhores do que os Estados Unidos. Não porque os juros lá, hoje, semana passada, os Estados Unidos passou os juros para 0,5%. O nosso é de 14,25%. Então os nossos juros são imorais. Então, o que o Brasil paga de juros é infinitamente maior do que a sua capacidade de longo prazo de saldar com esses recursos. Então, o Japão, os Estados Unidos, que tem dívida em torno de 200% do seu PIB, rolam essa dívida a juros decentes, de 0,5%, 0,75%. Não dá para comparar com o nosso quadro, né? Diante desse contexto que nós estamos vivendo, você acha que é necessário o impeachment para resolver essa situação? Ou o impeachment resolveria essa situação? Não acredito. A questão envolvendo o impeachment está relacionada com a lei que regula o impeachment, que é a Lei 1079 de 1950, é uma lei que está totalmente defasada. Lamentavelmente, o Congresso brasileiro não se ocupou de atualizar uma lei que regula um eventual impedimento dos dirigentes do país. Então estamos utilizando uma lei de 1950 e precisou inclusive de uma reinterpretação envolvendo o Supremo Tribunal Federal recentemente. Essa lei trata de crimes de responsabilidade e a pedalada fiscal ela se encaixa entre os crimes de responsabilidade. Da minha parte, pessoalmente, eu acho que é um crime tipificado, mas eu acho ele de baixa densidade para você chegar ao ponto de impedir um presidente, que é um fato que é grave, é traumático, e eu acho que isso não é a solução para o país. Eu acho que se isso acontece, eu acredito que a gente vai trocar 6 por meia dúzia e não vai resolver o problema definitivamente do país. Talvez seja muito penoso para o... Eu acho que o preço é muito alto a ser pago, muito alto a ser pago. Por outro lado, me assusta a perspectiva de um governo que, infelizmente, não dispõe de maioria no Congresso para aprovar os seus projetos, para tocar os programas governamentais. E ao não dispor de maioria,
e nós temos que lembrar, enquanto arranjo institucional, você que entende bem de teoria geral do Estado, enquanto arranjo institucional, a democracia brasileira ela é essencialmente representativa. E no momento que você não dispõe dessa representação no Congresso, você não aprova seus projetos. E não aprovando seus projetos, o país fica à deriva. Lamentavelmente, o país fica à deriva.